Olá pessoal, aqui é Luciano Anselmo novamente e agora a gente vem para uma lei 8.429 de 92, certo? Lembrando que isso aqui é para o concurso do TRT e para o concurso do INSS. Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, Lei 8.429 de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito ou exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, neste caso, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Artigo 2º. Reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente. Artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiros, dar-se-á a integral ressarcimento do dano. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre os bens que asseguram o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei, até o limite do valor da herança. Capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente: inciso 1. Receber, para si ou para o trem, dinheiro, bem ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direito ou direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Inciso 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Inciso 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Inciso 4.
Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocídio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bem fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 7. Adquirir para si ou para o trem do exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Inciso 8. Aceitar emprego ou comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Inciso 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Inciso 11. Incorporar por qualquer forma a seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 12. Usar em proveito próprio bens, renda, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Vamos lá. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Inciso 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas do artigo 1º desta lei. Inciso 2. Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentos aplicáveis à espécie. Inciso 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Inciso 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Inciso 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Inciso 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Inciso com redação dada pela Lei 13.019, de 31 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, DOU, em 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículo, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei,
bem como do trabalho de servidor público aos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objetivo a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observância às formalidades previstas na lei. Inciso acrescido pela Lei 11.107, de 6 de 4 de 2005. Inciso 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, sem observar formalidades previstas na lei. Inciso acrescido pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Inciso 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de 7 de 2014, publicado no Diário Oficial de 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação. Inciso 17. Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de 7 de 2014, publicado no Diário Oficial de 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação. Inciso 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de 7 de 2014, publicado no Diário Oficial de 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação. Inciso 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de 7 de 2014, publicado no Diário Oficial de 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação, com redação dada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015. Inciso 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de 7 de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação, com redação dada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015. Inciso 21. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua irregularidade. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de 7 de 2014, publicado no Diário Oficial de 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após sua publicação. Seção 2A. Dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Seção acrescida pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, somente produzindo efeitos após o decurso do prazo referido no artigo 6º da referida Lei Complementar. Artigo 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Artigo acrescido pela Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016, somente produzindo efeitos após o decurso do prazo referido no artigo 6º da referida Lei Complementar. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que tenham contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade e as instituições, e notadamente, inciso 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele que é previsto na regra de competência. Inciso 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Inciso 4. Negar publicidade aos atos oficiais. Inciso 5. Frustrar a ilicitude de concurso público. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Inciso 7.
revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiros antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de efetuar o preço e mercadoria bem e serviço. Inciso 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas e parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso acrescida pela Lei 13.019, de 31/7/2014, publicada no Diário Oficial do dia 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação. Inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Inciso acrescido pela Lei 13.146, de 6/7/2015, publicada no Diário Oficial do 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação. Capítulo 3. Das penas. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas ou isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Caput do artigo, com redação dada pela Lei 12.120, de 15 de dezembro de 2009. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Inciso 2. Na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Inciso 3. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Inciso 4. Na hipótese prevista no artigo 10A, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de 3 vezes o valor do benefício financeiro ao tributário concedido. Inciso acrescido pela Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016, somente produzindo efeitos após o decurso do prazo, referido no artigo 6º da referida Lei Complementar. Capítulo 4, da Declaração de Bens. Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Parágrafo 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e outras pessoas que vivam sobre a dependência econômica do declarante, excluindo apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Parágrafo 3º. Será punido com pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar a cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contidas no caput e no parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 5. Dos procedimentos administrativos e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar
A autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Artigo 3º. Parágrafo 3º, desculpa. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará em imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista do artigo 148 a 182 da Lei 8.112 de dezembro de 1990, e, em se tratando de servidor militar, de acordo com respectivos regulamentos disciplinares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiros que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto no artigo 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá investigação e exame e bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1º. É vedada a transação ou acordo ou conciliação das ações de que trata o caput. Parágrafo 2º. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Parágrafo 3º. No caso de ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Parágrafo com redação dada pela Lei 9.366, de 16 de dezembro de 96. Parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2180-35 de 24 de agosto de 2001. Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou as razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições escritas no artigo 16 a 18 do Código de Processo Civil. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2225-45 de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 3º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2225 de 45, de 4 de 9 de 2001. Traço 45, desculpa. Parágrafo 9. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar a contestação. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2225, traço 45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 10º. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2225, traço 45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 11. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação e de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei o disposto no artigo 221, caput, e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada um ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4º do artigo 3º e 8º, a linha A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Parágrafo acrescido pela Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, somente produzindo efeitos após o discurso do prazo referido no artigo 6º da referida Lei Complementar. Artigo 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa juridicamente prejudicada pelo ilícito. Capítulo 6 das Disposições Penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena: detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe. Inciso 1. Da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Inciso com redação dada pela Lei 12.120, de 15 de dezembro de 2009. Inciso 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas do Conselho de Contas. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7. Da prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar efeito às sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Inciso 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Inciso acrescido pela Lei 13.019, de 31 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, em 1º de agosto de 2014, em vigor 540 dias após a publicação, com alteração promovida pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015. Capítulo 8 das Disposições Finais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis 3.164, de 1º de junho de 1957, 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1972. Fernando Collor. Célio Borja.